A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do EBD em Foco. Me chamo Herberson e neste vídeo vou ministrar uma aula sobre materialismo e ateísmo. Este vídeo foi planejado para ser aula de destaque da lição número 5 da revista CPAD, aqui do terceiro trimestre do ano 2022. A lição tem como título A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo, mas eu resolvi fazer uma aula um pouco mais ampla para que nós possamos compreender este tema de maneira mais completa. Geralmente, eu faço vídeo de destaque usando a revista, destacando alguns pontos. Aqui eu vou fazer o destaque desta lição, mas eu vou além. Eu quero apresentar aqui um conteúdo que você que quer estudar sobre este tema pode estudar a qualquer momento, não necessariamente para esta lição. Então, se você vai ministrar esta lição, assista esse vídeo até o final que vai te ajudar muito. Se você simplesmente quer entender sobre materialismo e ateísmo, como que a gente vai rebater, quais são os argumentos bíblicos, argumentos, no caso aqui que a gente vai falar cosmológico, teleológico, moral, né, contra o ateísmo, então você vai assistir esse vídeo até o final para entender sobre esse tema. Então sempre que você for ministrar ou quer aprender um pouco sobre esse tema, você pode assistir esse vídeo aqui e pegar aqui alguns ensinamentos e também a indicação de livros. Vou indicar aqui alguns livros para você se aprofundar neste tema. Então, vamos lá, né? A lição em si aqui fala sobre a questão do materialismo e do ateísmo, mostrando a origem e tudo mais. É bem interessante e a gente precisa compreender de maneira geral o que é o materialismo e o ateísmo e como que nós cristãos devemos, assim, nos posicionar diante de um ateu. Vale ressaltar que existem vários tipos de ateus, tá? Então tem aquele ateu mais radical, aquele ateu militante, tem aquele ateu que simplesmente fala, não acredito e não me importo com nada. Tem vários ateus, tem o ateu mais assim, acadêmico, mais estudado, tem aquele ateu um pouco com menos estudo, enfim, então tem vários tipos de ateus, assim como tem também vários tipos de crentes, de pessoas que dizem que creem em Deus, mas não se importa muito, não busca Deus. Outros dizem que creem em Deus, mas está, sei lá, desviado dos caminhos do Senhor. Então tem vários tipos de crentes também. Então nós precisamos aqui definir muito bem o que a gente vai falar. Então neste caso aqui a gente vai apresentar aqui dentro de um contexto assim um pouco mais assim de quem tem conhecimento, né? Eu vou colocar assim, e da mesma forma se a gente se depara com um ateu que tem conhecimento, que sabe um pouco sobre a questão da origem do universo, da origem da vida, que usa esses argumentos evolucionistas, argumentos relacionados à questão das leis morais, para defender o seu ateísmo, nós também temos que ter conhecimento dessas coisas. Daí a importância de nós estudarmos sobre este tema. Não é que todos os crentes têm que no caso, estudar sobre esses temas para afirmar a sua fé. Não é isso. A nossa fé está firmada em Cristo Jesus. Então eu não preciso ler vários livros para falar assim, eu creio em Deus. Não, a revelação de Deus, de acordo com Romanos capítulo 1, foi dada através da criação. Então, somente a criação, ao olhar para a criação, você já tem que falar assim, não, existe um Criador. Alguém planejou tudo isso, eu tenho que procurar este Criador e eu encontro ele em Cristo Jesus. Então, fazendo isso, você já é salvo em Cristo Jesus. Você não precisa aí estudar vários livros para acreditar em Deus. No entanto, se você quer se aprofundar no tema para, quem sabe, pregar e ensinar para um ateu, é importante você ir um pouco além, dentro dos estudos neste tema. É um tema que me interessa muito pelo fato de que eu sou formado em física, sou bacharel em física, fiz mestrado, sou professor da Universidade Federal e na minha jornada eu me deparei com muitos ateus e muitas situações que exigiu de mim um certo conhecimento do assunto. Tinha um amigo meu que estudava comigo, na verdade ele não estudava na minha classe, era uma outra classe lá da universidade, que era uma outra turma, mas a gente trabalhava junto em um projeto e ele me deu esse livro de presente, O Maior Espetáculo da Terra, do Richard Dawkins. No caso aqui é um livro falando das evidências da evolução. Então ele queria me convencer de que a evolução está correta e, como ele era ateu, ele também era aquele ateu, não sei se ele era militante, mas ele pelo menos divulgava o ateísmo, ele queria às vezes destruir alguns argumentos, algumas crenças que eu tinha e tenho até hoje.
por esse motivo, eu comecei a estudar alguns temas. No caso, eu li esse livro aqui sobre o criacionismo, que esse aqui vai rebater aquele outro livro ali, tá? Do Ken Ham, um excelente livro, e esse também do Adalto Lourenço, Como Tudo Começou. Eu lembro que uma vez eu fiz um churrasco na minha casa lá, e ele foi e viu esses livros aqui. E eu acho que quando ele viu esses livros, ele se motivou a me dar esse outro livro aqui para eu ler sobre este tema. Então, os ateus, eles vão acreditar na teoria da evolução, que o ser humano surgiu do nada, que a vida, na verdade, surgiu do nada, e essa vida que surgiu do nada, super simples, de acordo com a visão deles, no caso foi se modificando, evoluiu e chegou, né, até hoje, onde nós estamos com todas as formas de vida conhecidas atualmente. Então, assim, quando a gente fala de evolução, a gente tem que tomar muito cuidado para falar assim, o homem veio do macaco. Essa afirmação, ela é de certa forma errada. Os evolucionistas não falam isso, eles falam que o homem e o macaco têm um ancestral comum. Então, não é que o homem veio do macaco, o ancestral que deu origem ao homem e ao macaco, veio aqui um ser vivo que depois desmembrou. De um lado formou o homem, do outro lado formou o macaco. A gente vai falar disso daqui a pouco, não se preocupe, durante a aula eu vou detalhar sobre isso. Então, assim, eles têm a evolução como a explicação para a origem da vida. E é importante nós estudarmos esse tema. O Adalto Lourenço é um escritor brasileiro que tem vários livros que vale a pena você acompanhar ele, quem sabe nas redes sociais, canal do YouTube, ler os livros dele, vale muito a pena, muito bom mesmo. Tá? Tem um outro livro que eu gosto muito, que fala sobre este tema também, fala sobre a questão da evolução, que é esse aqui do Ralph Muncaster, Examine as Evidências. Ele vai falar de várias evidências, não somente essa questão da evolução, mas também as evidências históricas sobre a existência de Jesus, falar sobre os evangelhos. Então é um excelente livro, né, sobre a palavra de Deus, a confiabilidade da Bíblia. Então, assim, um excelente livro para você se fortalecer também na fé com relação às evidências de que aquilo que a gente crê realmente é verdade. Então, porque assim, existe por aí uma ideia de que os cientistas, os ateus, os materialistas, eles têm a verdade, eles possuem ali o conhecimento mais elevado da verdade, e os religiosos, principalmente os cristãos, estão errados, estão crendo em uma ficção, estão crendo em algo que não faz o menor sentido. Então eles têm esse pensamento, um pensamento totalmente errado, um pensamento que muitas vezes tende até mesmo para um certo preconceito contra os religiosos. E a gente vai ver aqui nessa aula que não é bem assim. Então a gente vai se aprofundar dentro desse tema. Eu estou na parte de indicação de livros, não se preocupe que a gente já vai entrar aqui dentro do conteúdo em si, tá? É muito importante essa parte de indicação de livros para que você possa compreender melhor, assim, como que você vai se aprofundar. Não, eu quero me aprofundar. Tem esse outro livro aqui chamado A Linguagem de Deus, do Francis Collins, que ele era ateu, se converteu, foi o diretor do Projeto Genoma. Ele defende uma ideia diferente dos outros livros que eu mostrei aqui, no caso do Ken Ham e do Adalto Lourenço, que ele defende a evolução, mas é o que ele chama de evolução teísta, uma evolução guiada por Deus. Então, mesmo sendo crente, ele ainda acredita na teoria da evolução, mas uma evolução em que Deus está envolvido. Então, é uma outra visão sobre essa questão da evolução, mas que envolve aí a ideia de ter um Deus junto, né, nessa evolução. Bem, então esses livros eles falam basicamente dessa questão mais da origem da vida para a gente rebater esses temas. Tem alguns outros livros que vão te ajudar a entender de forma geral o ateísmo. No caso aqui a gente tem esse aqui, Defendendo a Sua Fé, do R.C. Sproul, que é muito bom também, é um livro mais fininho, mais fácil de ler, pode servir como introdução. E este outro aqui, do Norman Geisler e do Frank Turek, que não tenho fé suficiente para ser ateu, é o livro que eu vou usar como base para esta aula aqui. Então vai ser um livro que eu vou usar bastante aqui nessa aula, então acompanha que você vai entender melhor. E tem também este livro aqui do C.S. Lewis, A Abolição do Homem e Cristianismo Puro e Simples. C.S. Lewis era ateu, ele se converteu, e o principal argumento que levou C.S. Lewis a se converter foi o argumento da lei moral, que existe uma moral universal que está dentro do coração de todo homem. Basicamente o C.S. Lewis pensava era assim: existe um mal no mundo, existe algo ruim nesse mundo, mas com que base ele falava que existe um mal? Porque se ele negava a existência de Deus, então não tem nenhum padrão superior de moral que ele pudesse dizer que algo é ruim. Então assim, ele ficou assim, não, se existe uma linha torta é porque existe a reta. Aí caiu a ficha, então existe um Criador, existe um Deus. A gente vai entrar em detalhes aqui também. E por último, não menos importante,
sobre o Big Bang, que a gente vai falar nessa aula aqui também. Este livro ele não vai rebater o Big Bang, ele vai contar a história do Big Bang. Se alguém se interessar, é um livro interessante. Simon Singh, o nome do escritor. Big Bang, tudo sobre a mais importante descoberta científica de todos os tempos e por que esse conhecimento é indispensável. Então este livro aqui eu recomendo por quê? Porque o Big Bang ele não é contrário às escrituras. A gente vai falar sobre aqui porque ele simplesmente diz que o universo teve uma origem, e a gente vai ver que a Bíblia diz a mesma coisa. A gente vai ver não, a gente já conhece a história que a Bíblia diz a mesma coisa, então a gente vai ver que, né, no desenvolvimento da teoria do Big Bang, o principal argumento contra essa teoria é que ela era compatível com a Bíblia. É justamente isso, porque é uma teoria que diz sobre a origem do universo e a Bíblia diz que o universo também teve uma origem. Só que de um lado a ciência não diz quem causou o universo e do outro lado a Bíblia tem muito claro isso, que foi o próprio Deus. Então, passando essa parte de introdução aqui sobre os livros, eu vou entrar dentro do tema específico da aula. Tá? Peço perdão se eu tiver demorado, mas eu creio que a indicação de livros é muito importante nesse sentido. Só mais um livro que falta aqui indicar, que eu não tenho ele aqui porque eu li no formato digital, no Kindle da Amazon, que é Deus Não Está Morto. Tem o filme, tem 2 filmes, e tem o livro que é totalmente diferente do filme, porque o livro não conta uma história como acontece no filme. O livro é um livro com argumentos como esses aqui. Tá? Então o conceito do livro é aplicado no filme. Então eu recomendo tanto os filmes quanto o próprio livro, Deus Não Está Morto. É importante você dar uma lida nesse livro também. Então vamos lá. Aqui no livro do Norman Geisler, ele vai falar, né, no capítulo aqui, por que alguém deve acreditar em alguma coisa. Logo no início ele cita uma frase do Blaise Pascal. Ele fala assim: quase que invariavelmente as pessoas formam suas crenças não baseadas nas provas, mas naquilo que elas acham atraente. Então, muitas vezes as pessoas acreditam em algo, ou defendem uma ideologia política, ou defendem uma religião, ou qualquer outra coisa, até mesmo uma pessoa que ela gosta, que ela quer casar, por exemplo, não baseado em provas, em fatos, ela olhou, analisou. Não, muitas vezes baseado naquilo que ela sente por algo, tá? Naquilo que ela percebe e aquilo que ela acha atraente de alguma forma, mas não é baseado em fatos, tá? Isso acontece muito em todas as áreas da vida. Então, assim, aqui ele coloca mais uma frase, ele fala assim: muitas crenças que as pessoas possuem hoje não são apoiadas pelas evidências, mas apenas pela preferência subjetiva daqueles que a professam. Então, crer em alguma coisa, acreditar em algo, na maioria das vezes implica isso, tá? A pessoa simplesmente se acha atraído por aquilo e começa a acreditar e defender sem parar para analisar as evidências. Daí a necessidade de nós estudarmos a palavra de Deus. Pedro que coloca lá que nós temos que dar razão da nossa fé. Então não faz sentido nós crermos só por crer, a fé pela fé. Não, nós temos evidências para crer no Evangelho. O Evangelho está descrito que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, o registro ali dos apóstolos, dos primeiros seguidores de Jesus, a história como um todo. Então nós temos muitas evidências de que a nossa fé é verdadeira, uma fé baseada em algo verdadeiro. Mas a gente vê por aí muitos que defendem a teoria da evolução, defendem o ateísmo de maneira geral, mas faz isso sem nenhuma evidência, ou as evidências são muito fracas nesse sentido. Então vamos lá. Aqui a gente observa o seguinte, que a gente acredita na Bíblia, a gente tem a Bíblia como verdadeira. Então se a gente tem a Bíblia como verdadeira, né, eu estou aqui com um exemplar na minha mão, então se a Bíblia ela é verdadeira, o que é verdadeiro? O que são as palavras que estão registradas na Bíblia. Então não tem como assim ter duas verdades ao mesmo tempo. Então ou a Bíblia é verdadeira e o restante tudo é falso, ou alguma outra coisa é verdadeira e a Bíblia é falsa. Então não tem como a Bíblia e o Alcorão serem verdadeiros ao mesmo tempo. Então eu tenho um exemplar do Alcorão aqui, ó. Então, né, qual desses dois livros é verdadeiro? Os dois são verdadeiros. Todas as religiões são verdadeiras, são equivalentes. Não faz sentido isso. Então quem faz esse tipo de afirmação de que tudo é verdadeiro, a verdade é tudo, todas as religiões são equivalentes, essa pessoa ela joga por terra
é, na verdade, o seu próprio argumento, porque o próprio argumento da pessoa acaba se autodestruindo, porque não faz sentido tudo ser verdadeiro e as coisas se contradizerem, entende? Então, assim, não tem como todas as crenças serem equivalentes. Então, a Bíblia diz uma coisa e o Alcorão diz outra. Então, se a Bíblia estiver certa, os muçulmanos estão condenados. Se o Alcorão estiver certo, nós que somos cristãos estamos condenados ao inferno. Então, como não tem como ser os dois verdadeiros ao mesmo tempo, um dos dois tem que ser. E a gente tem que analisar as evidências e ver qual deles é verdade. Eu vejo muito mais para a Bíblia do que para o Alcorão ou qualquer uma outra crença ou uma outra religião. Então a gente tem que entender que a palavra de Deus é base para tudo. Na revista aqui da Escola Dominical, que fala sobre esta lição, a gente tem aqui a base, no caso tem um tópico aqui, né, que fala assim: as raízes do materialismo e ateísmo. Então, quais são as raízes dessa ideia de que Deus não existe, que tudo que existe é a matéria? É o pecado. Tá? A Bíblia vai explicar todo o mal através do pecado. Então a Bíblia explica que tudo que acontece de ruim, toda a maldade praticada pelo ser humano, toda essa confusão religiosa que existe no mundo, ateísmo e tudo mais, por causa da queda do homem, por causa do pecado. O pecado entrou no mundo. Existe também o mal espiritual, que é Satanás, que ele vai lá simplesmente dar um incentivo, mas que o mal está dentro do coração do ser humano. Então a Bíblia vai dizer, né, que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4. Então está bem claro que existe um mal no mundo, um mal espiritual, um mal dentro do próprio homem, e que por isso o homem se afasta de Deus. Então o ateísmo e o materialismo é só mais um pecado dentre vários outros pecados que a humanidade aí está praticando e está vivendo. Então, considerando que a Bíblia é verdadeira, é a palavra de Deus, este livro aqui não tem fé suficiente para ser ateu, ele vai dedicar a outra metade dele. Então a primeira metade ele vai tratar dos argumentos cosmológico, teleológico, moral, sobre a existência de Deus, e na outra metade ele vai falar de milagres, vai falar sobre Jesus, vai falar sobre a Bíblia. Então é uma outra parte que a gente vai entrar especificamente dentro do cristianismo, porque são duas coisas diferentes. No livro do C.S. Lewis, que ele fala da conversão dele, esse aqui, Surpreendido pela Alegria, que ele conta um pouco sobre a conversão dele, teve duas fases da conversão do C.S. Lewis. A primeira fase é que ele passou a acreditar em Deus. A segunda fase da crença do C.S. Lewis é que ele passou a acreditar em Jesus como Salvador. Então são duas coisas totalmente diferentes. O Francis Collins, no seu livro aqui também, A Linguagem de Deus, ele diz que se converteu estudando os livros do C.S. Lewis. Então ele chegou a ponto de dizer também que ele teve essas duas fases, né? Que primeiro ele passou a acreditar que Deus existe, e depois ele passou a acreditar que Jesus é o Salvador. Então, nesse caso aqui, desse livro, é a mesma coisa. A primeira parte é para mostrar que Deus existe. Não faz sentido o universo sem um Criador. Na segunda parte, mostrar como que se chega a este Deus, mostrando que a Bíblia é verdadeira e que Jesus é o nosso Salvador. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui dentro do livro, e eu vou entrar especificamente aqui sobre a questão do materialismo. Tá? Ele coloca aqui mais no meio o materialismo, e eu vou detalhar um pouco sobre o materialismo. E assim, a gente precisa entender o materialismo porque ele acaba sendo a base de quase todo o ateísmo. Tá? O escritor aqui da revista fala que o materialismo e o ateísmo são duas faces da mesma moeda. Daí a necessidade de nós estudarmos sobre esse tema. Então assim, por que o materialismo é falso? E vamos ver aqui algumas razões por que ele de fato não faz o menor sentido. Na verdade, ele torna a própria razão impossível. Então eu vou ler alguns trechos aqui bem rápido e vou explicando. Tá? Em primeiro lugar, já destacamos que existe uma mensagem residente na vida, tecnicamente chamada de complexidade específica, que não pode ser explicada materialmente. Então a própria vida tem algo que não pode ser explicado através do material. Então o materialista vai dizer que tudo que existe é o material, tudo que existe é o que ele pode ver, que ele pode tocar, mas a vida em si é algo que tem uma complexidade que não faz sentido dizer que aquilo ali
é material, simplesmente. O funcionamento da célula, o próprio DNA, a complexidade do DNA. A gente vai entrar em detalhes sobre essa questão da criação, mas a gente vai ver que tudo isso, as leis naturais não podem explicar. Exige por trás ali, exige um criador, algo superior que mantém tudo isso funcionando. Tá? Em segundo lugar, pensamentos, teorias humanas não são compostos apenas de coisas materiais. Então, assim, na nossa mente até pode, né, pode não, os elementos químicos, eles são importantes para fazer o nosso cérebro funcionar. Vou colocar assim, o nosso cérebro, né? Então existem ali conexões, elementos químicos e tudo mais. Só que assim, como que eu vou falar, né, do caso sobre o amor e do ódio? Não, eles não são elementos químicos, tá? Ele coloca assim, ó, quanto pesa o amor? Tá? Qual é a composição química do ódio? Então são coisas, são sentimentos que não são materiais. Então eu não posso dizer que tudo que existe é material, porque são muitas coisas subjetivas. Então, né, o materialismo não consegue contemplar todos os nossos sentimentos. Em terceiro lugar, se a vida não fosse nada além de coisas materiais, então seríamos capazes de pegar todos os materiais da vida, que são os mesmos materiais encontrados no lixo, e criar um ser vivo. Ou seja, seria possível pegar tudo que é composto do ser humano, de uma vida, colocar no laboratório, levar para o laboratório e fabricar uma vida, fazer uma vida. Isso não é possível, não tem como você criar vida. Tá? Você pegar os elementos, né, como o Dr. Frankenstein fez lá no livro da Mary Shelley, né? O livro da Mary Shelley, escrito, se não me engano, em 1850, ela trouxe essa ideia, nesse conceito de criação de vida a partir de algo morto. A matéria inanimada, ela tomar vida. Então, o Frankenstein, na verdade, é o nome do médico que cria o monstro, tá? O monstro em si não é chamado de Frankenstein, na verdade é o dono dele, né? O pai dele, aquele que cria ele, chama ele de Frankenstein. Então ele dá vida para algo inanimado. Só que isso aí é ficção. Na realidade isso não acontece. Então não tem como você dar vida, criar vida a partir do nada. Então até coloca aqui, ó, que materialista pode explicar por que um corpo está vivo e o outro está morto? O elemento químico é o mesmo. Você olha para o vivo e você olha para o morto, não tem diferença. Então a gente observa o quê? Que existe algo além da matéria que o materialista não consegue explicar. Em quarto lugar, se o materialismo fosse verdadeiro, então todas as pessoas em toda a história da humanidade que já tiveram algum tipo de experiência espiritual foram completamente mal interpretadas. Então, assim, qualquer experiência espiritual destrói por completo o materialismo. Nós que somos crentes presenciamos muitas experiências sobrenaturais, curas, milagres. O pessoal de outras religiões também. Qual é a fonte? Não vou entrar nesse caso agora. Mas assim, qualquer experiência sobrenatural destrói por completo a visão materialista. E por último, se o materialismo é verdadeiro, então a própria razão é impossível. Se os processos mentais nada mais são do que reações químicas no cérebro, então não há razão para acreditar que qualquer coisa seja verdadeira, inclusive a própria teoria do materialismo. Então assim, se tudo que existe é matéria e todo pensamento, tudo é só processos químicos na nossa mente, no nosso cérebro, então nada é verdadeiro, nada faz sentido. Simplesmente estamos sendo guiados por processos químicos aleatórios e o que a gente fala não faz sentido. O próprio materialismo deixa de ser verdadeiro e destrói a própria razão e não há razão para a vida existir. Não faz sentido nós existirmos e tudo perde o seu valor, se autodestrói. Tá? Então, analisando o materialismo, a gente pode deixar bem claro que ele não faz o menor sentido, ele não tem lógica, ele não consegue contemplar todas as áreas da vida. Então, eu não posso dizer que tudo que existe o material, é o que eu estou vendo na minha frente, certo? Então, falando aí do materialismo, agora a gente vai entrar dentro aqui do ateísmo, mostrando o quê? Os argumentos de que a ideia de que não existe um Deus é uma ideia falsa e que não faz o menor sentido. Aqui no livro, eu vou abrir aqui no capítulo 3, ele fala assim, no princípio surge o universo. Bem, aqui ele vai colocar o seguinte, esse primeiro argumento é o chamado de argumento cosmológico. Então, anota aí para você pesquisar. Argumento cosmológico que tem a ver com o início do universo. Nós vamos falar aqui, né, a palavra cosmos tem a ver com mundo ou universo, do grego, né? Então, cosmos,
O cosmológico é justamente o argumento de que o universo teve um início. Ele fala assim, tudo que teve um começo teve uma causa. Então, eu vou colocar aqui, né, pegar aqui o livro do Big Bang aqui, colocar aqui esse lápis aqui em cima, né, e aí eu faço isso. Tá? Esse lápis se moveu. Vamos supor que você vê somente ele se movendo. Tá? Ele simplesmente andou. Você não vê eu batendo. Vamos supor que tem uma câmera que filma daqui para cá. Tá? Filma só metade. E aí, de repente, ele, né, simplesmente... Acho que não estou acertando aqui. Ele andou, né? Você só viu ele andando. Então, se você só vê ele andando, saindo daqui para cá, você vai falar assim, o que causou isso? O que causou o movimento? Tá? Então é a lei da causa e do efeito. Se você já estuda leis de Newton, você já deve ter visto F igual a ma, força igual a massa vezes aceleração. Essa é a lei da causalidade. Então se o corpo está em movimento é porque teve uma força que causou esse movimento. Então força causa o movimento, a aceleração é o que ele vai adquirir após essa força agir. Então quando a gente estuda na física a cinemática, que é aquela primeira partezinha da física mais básica, só movimento, aceleração, velocidade, aquelas formulazinhas básicas lá, a gente não está preocupado com o que causou o movimento. Né? Você estuda aquilo, simplesmente estuda o movimento. Só que não faz sentido a física ser só aquilo. Por isso que no próximo capítulo de um curso de física, de uma aula de física, você vê leis de Newton, massa, no caso ali que o corpo tem uma massa, e ele tem uma aceleração, que a gente estudou anteriormente, mas o que causou a aceleração foi a força. Então, todo que teve um começo teve uma causa. Então tem que ter uma causa. Isso vale para a física. Sem isso a física não existe. Nenhuma ciência funciona. Tá? O universo teve um começo. Então isso aqui é o próximo passo do nosso pensamento lógico. Portanto, o universo teve uma causa. A gente vai analisar aqui a questão do começo do universo. Tá? Para que um argumento seja verdadeiro, ele precisa ser logicamente válido e suas premissas precisam ser verdadeiras. Então aqui eu estou dentro da lógica. Tudo que teve um começo teve uma causa, o universo teve um começo, então o universo teve uma causa. Tá? A origem do universo teve uma causa. Tá? Vamos colocar assim. Isso é um argumento lógico. Essas premissas, elas também são verdadeiras. Então eu preciso analisar e estudar. O universo de fato teve um começo? Tá? Vamos lá. O universo realmente teve um começo? Aqui o escritor do livro, ele vai começar falando sobre a segunda lei da termodinâmica. Tá? Ele vai dizer o seguinte, que a cada momento que passa, a quantidade de energia utilizável está ficando menor, levando os cientistas à óbvia conclusão de que um dia toda a energia terá se esgotado e o universo morrerá. Então tá, o universo ele tem uma quantidade de energia, essa quantidade de energia vai diminuindo com o passar do tempo. Isso é padrão para tudo. Tá? Tudo. Então você enche o tanque de gasolina do seu carro, você anda e o seu carro vai diminuindo a gasolina até parar. Então tudo vai diminuindo a energia. Se o universo fosse eterno, se ele durasse para sempre, então a energia do universo já teria se esgotado. Então não faz sentido dizer que o universo é eterno, que ele sempre existiu, porque senão ele não estaria aqui hoje. Tá? Então a segunda lei da termodinâmica é uma lei física válida, então que se a gente aplica para o universo, não tem como dizer que o universo sempre existiu. E os cientistas, até 1916, eles acreditavam que o universo sempre existiu, que o universo é estático, que ele nunca assim teve um início. Tá? Eles sempre diziam, não, o universo sempre existiu, ele sempre foi assim. Mas eles não conseguiam explicar isso. Só que em 1916, Albert Einstein publicou suas equações, e as equações de Einstein, alguns anos depois, elas implicaram em uma origem do universo. A própria teoria de Einstein, que é chamada de relatividade geral, ela foi comprovada como uma teoria verdadeira, cientificamente comprovada. Então, se ela foi comprovada e ela explicou, a própria teoria disse, nenhuma das implicações dessa teoria é que o universo teve uma origem, não foi o Albert Einstein que afirmou que o universo teve uma origem. Foram outras pessoas estudando a sua teoria, analisando as suas equações. Afirmaram que o universo teve uma origem. Isso foi uma confusão por muito tempo. Este livro sobre o Big Bang conta sobre isso. Então eu vou resumir e deixar de forma bem simples aqui. Então preste atenção. Durante muito tempo os cientistas acreditavam que o universo foi sempre estático, sempre existiu. Contrário ao que a Bíblia diz. Que a Bíblia diz que o universo teve uma origem. Depois isso começou a ser questionado. Primeiro, por causa da segunda lei da termodinâmica, e segundo, por causa das equações de Einstein. E mais à frente foi descoberto o que eles chamam de desvio para o vermelho,
Ou seja, eles olharam para o universo e observaram que a luz, que refletiram a luz vermelha. Então, esse desvio para o vermelho, tá, que é infravermelho, enfim, indica que algo está se afastando. Quando é para o azul é porque está se aproximando. Então isso é um estudo muito profundo. Então descobriu que o universo estava se afastando. Então foi uma segunda prova de que o universo realmente teve uma origem. Então ele teve um momento que ele começou a se afastar. E depois foi detectado, né, pelo Robert Penzias, que isso já mais na década de 80, ali, mais recente, a radiação cósmica de fundo, que é uma radiação deixada lá no Big Bang. Então foi comprovado de que o universo teve uma origem. Então da década de 80 para cá, os cientistas abandonaram a ideia de que o universo era estático e sempre existiu, e começaram a acreditar na ideia de que o universo teve uma origem e está se expandindo, e a energia do universo está diminuindo cada vez mais. Então, aqui nesse livro ele explica alguns detalhes. Outras observações foram assim realizadas e comprovaram essa teoria. Vale ressaltar que o nome Big Bang é um nome pejorativo. Na época tinha um debate sobre essas duas teorias, do universo estático e do universo em expansão, e a pessoa que era contrário ao universo em expansão, que afirma que teve uma origem, ele criticando, falou assim, essa tua teoria do Big Bang. Então o nome Big Bang é um nome pejorativo. Não significa que teve uma grande explosão, mas ela simplesmente afirma de que o universo teve uma origem. Então assim, ó, um físico ateu escreveu o seguinte, o nome dele é Jastrow, ele escreve o seguinte, ó, agora vemos como a evidência astronômica leva a uma visão bíblica da origem do mundo. Os detalhes divergem, mas os elementos essenciais presentes, tanto nos relatos astronômicos quanto na narração do Gênesis, são os mesmos. A cadeia de fatos que culminou com o homem começou repentinamente e no momento preciso do tempo, no flash de luz e energia. Olha só, um próprio físico ateu dizendo que o que a astronomia afirma, que a ciência afirma, é o mesmo que a Bíblia afirma, que o universo teve uma origem. Mais na frente, o ganhador do Nobel, nunca sei como que fala direito, que no caso descobriu a radiação cósmica de fundo. Ele colocou assim, ó, a teoria do estado estático mostrou-se tão fraca que foi abandonada. Aquela que eu falei anteriormente, né, do universo estático. Tão fraca que foi abandonada. A maneira mais fácil de encaixar as observações com os parâmetros recentes é admitir que o universo tenha sido criado do nada, no instante em que continua a se expandir. Tá? Criado do nada no instante e que continua a se expandir. Então, assim, está muito bem definido que o universo realmente foi criado do nada. Tá? Um outro físico, também ateu, ele coloca assim, ó, certamente houve alguma coisa que fez tudo funcionar. Se você é religioso, é certo que não posso pensar numa teoria melhor da origem do universo do que aquela relatada no Gênesis. Tá? Olha só, até mesmo os próprios cientistas falam assim, olha, não faz sentido o universo surgir do nada e não ter algo por trás disso. Lembra do que eu falei no início do lápis andando? Quem causou o universo? Essa é a pergunta que a ciência não consegue responder. Tem várias teorias malucas, mas nenhuma se encaixa dentro do método científico que consegue comprovar. Nenhuma consegue ser válida. A ciência, eu digo isso com propriedade porque eu já assisti palestras com os melhores astrônomos e cosmólogos do Brasil. Ninguém consegue explicar a origem do universo, o que causou o universo. Uma das teorias que eles têm, que é muito maluca, que é a teoria de que o universo ele existia anteriormente, aí ele se comprimiu, chegou no ponto que chama de singularidade e se expandiu de novo. Então nós estamos diante de um universo que comprimiu e expandiu. Depois ele vai comprimir e vai expandir de novo. E vai fazer isso para sempre. Outra coisa que não faz sentido. Para sempre até quando? Entende? Quem teve a primeira ideia desse universo fazer isso? Então, cai no mesmo erro. Então não faz sentido essa teoria de que eliminar Deus da criação. Deus causou o universo. Ele deu a origem a tudo. Então, assim, várias outras teorias são demonstradas aqui no livro
que fracassa, simplesmente fracassa. E eu gosto muito desse trecho aqui, que eu já vi em vários livros, tá? Esse escritor aqui, ele colocou assim, tem um livro chamado Deus e os Astrônomos, aquele mesmo Jastrow que eu li agora há pouco. Fala assim, ó: para o cientista que tem vivido pela fé no poder da razão, a história termina como um sonho ruim. Ele escalou as montanhas da ignorância, está prestes a conquistar o pico mais elevado, e quando se lança a última rocha, é saudado por um grupo de teólogos que estão sentados ali há vários séculos. Né? Olha só que interessante. Os cientistas subiram a montanha, e quando chegou lá, estavam lá os teólogos segurando a Bíblia na mão, né? Ei, nós já estamos aqui, ó, há muito tempo. Então a ciência veio dizer que o universo teve origem na década de 80, que eles concluíram isso, né? Começou em 1916 e na década de 80 que eles bateram o martelo. A gente já acredita nisso, ó. O Gênesis foi escrito 1500 anos antes de Cristo, ou mais do que isso. Então assim, não é incompatível a ciência e a Bíblia nesse sentido. Então a gente consegue dizer que o universo de fato teve origem, a ciência comprova isso, mas a ciência não diz quem causou o universo e nós sabemos que foi Deus. Tá? A ciência ela se perde, porque quando ela chega lá na origem, não tem uma explicação da causa, mas nós temos essa explicação. Então só faz sentido o universo existir se Deus criou o universo. Tá? Vamos lá, continuando aqui. A gente vai agora para o próximo argumento, que é chamado de teleológico. Tá? Então, ele tem esse nome porque significa plano. Telos significa plano, ou seja, um planejamento. Tudo que existe teve um projetista. Então, vamos seguir a lógica aqui. A lógica diz o seguinte: todo projeto tem um projetista. Você vai fazer sua casa, faz um projeto, tem um projetista. Tá? O universo possui um conceito bastante complexo. Então, o universo, a criação, a vida, são coisas complexas. Portanto, o universo teve um projetista. Certo? Não tem como você olhar para a criação, para a complexidade da vida e falar que isso surgiu do nada. Isso foi planejado, estruturado e executado por um projetista. Tá? Olha só. Vamos lá. O que o Newton escreveu? Isaac Newton, um grande cientista. Este belíssimo sistema, no qual estão o Sol, os planetas e os cometas, somente poderia proceder do desígnio e do poder absoluto de um ser inteligente e supremo. Então Isaac Newton desenvolveu quase tudo que a gente conhece hoje da física clássica, isso lá em 1600 e uns quebrados, 1700. Tá? E assim, hoje quando se lança um foguete para o espaço, lança um míssil, lança alguma coisa, satélite, a teoria usada é a teoria de Newton. Tá? Já tem 300 anos. E o próprio Newton, após realizar todos os seus estudos, ele fala assim: nada disso existiria se não tivesse um ser inteligente por trás. Então isso é muito bem organizado, muito bem planejado. Então o fato é que o universo é especialmente adaptado para permitir a existência da vida na Terra. Um planeta com uma quantidade enorme de condições improváveis e interdependentes para dar suporte à vida e que transformam no pequenino oásis no meio de um universo vasto e hostil. Então o universo como um todo, que a ciência consegue observar e estudar, não tem como ter vida. Nunca conseguiram identificar vida. Não é nem vida inteligente, não é vida, uma ameba. Nunca conseguiram identificar uma ameba fora do nosso sistema aqui da Terra. Tá? E a Terra tem essa vida complexa. O que é o argumento teleológico? Ele vai afirmar o seguinte: que tudo foi planejado, estruturado para que aqui no nosso planeta a vida existisse. Tá? Tudo nos mínimos detalhes. Isso eles chamam de condições ambientais altamente precisas e interdependentes. Ou seja, são uma depende da outra, estão interligados. Tá? Eles chamam isso de constantes antrópicas. Então anota aí, constantes antrópicas. Tá? No caso, o antrópico, a palavra grega significa humano. Então o princípio antrópico é apenas um título bonito para a evidência básica da qual acreditam muitos cientistas, a saber, que o universo é extremamente bem ajustado, planejado para permitir a existência da vida humana aqui na Terra. Irmãos, é tudo encaixado dos mínimos detalhes. Tá? Dos mínimos detalhes. Eu vou ler aqui sobre algumas constantes antrópicas. Uma delas é a posição da Terra. A Terra está a 150 milhões de quilômetros do Sol.
eu peço perdão agora, que eu anotei aqui, eu acabei esquecendo. Não sei se é milhões ou bilhões, acho que é bilhões de quilômetros. 150 bilhões de quilômetros. É uma distância muito longa, tá? Algo muito, 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 muito distante. Se a Terra estivesse meio metro mais próximo do Sol, meio metro, né? Muito não, tá? Meio metro, sei lá, isso aqui. Ela seria muito quente e não teria vida. Se ela tivesse meio metro mais longe, seria muito fria e não teria vida. Entende? Ela está posicionada exatamente no lugar exato, preciso, para permitir a vida. Tá? E isso é uma constante antrópica. A posição da Terra em relação ao Sol. Existem mais de 120 constantes nesse sentido. Que se uma delas tiver uma variação pequenininha, não tem vida na Terra. Quantidade de oxigênio. 21% da nossa atmosfera, 21% é de oxigênio. Isso é perfeito para a vida. Se fosse 25, se fosse 25, poderia haver incêndios espontâneos. Ou seja, um pouco mais de oxigênio, as coisas começariam a pegar fogo, não teria vida. E se fosse 15, os seres humanos ficariam sufocados. Olha só. A quantidade de oxigênio está no valor perfeito para a vida. E a gente pode ver outras. Transparência da atmosférica. Tá? O grau de transparência da atmosfera é uma constante antrópica. Se a atmosfera fosse menos transparente, não haveria radiação solar suficiente para a superfície da Terra. Tá? Então, se não tem radiação solar, tudo se esfria, não tem vida. E se fosse mais transparente, seriam bombardeados com muito mais radiação solar aqui embaixo. E morreríamos. Campo gravitacional da Terra, interação da gravitação da Terra com a Lua. Enfim, é interessante a gravidade, é porque não dá para você ver aqui. Vou colocar o livro bem próximo. É 0,0000001%. É muito pequeno, tá? Eu até marquei, mas não vai dar para ver, não. É muito pequeno, é muito pequeno. Tipo assim, se a gravidade variasse um pouquinho aqui, só essa porcentagem muito pequenininha, não teria vida aqui na Terra. Então são mais de 120 constantes nesse sentido. Ou seja, a vida foi arquitetada e planejada, ou seja, a Terra, tudo que existe aqui na Terra, todas as relações, a posição das estrelas e tudo mais, existem mais de 100 milhões de estrelas só no nosso universo. Tá? Ele faz um cálculo aqui, tá? Que, deixa eu ver se eu acho aqui esse cálculo, mas é bem interessante, que ele coloca assim, são 100 bilhões, errei, ó, são 100 bilhões, 100 bilhões de estrelas na nossa galáxia, ou seja, na Via Láctea. E existem bilhões de galáxias no universo. Então, só na Via Láctea tem 100 bilhões de estrelas. E essas estrelas estão a distância de 50 trilhões de quilômetros uma da outra. E assim, elas estão numa distância certinha. Se elas estivessem um pouquinho mais longe, já influenciaria na gravidade aqui da Terra, na estabilidade da própria Via Láctea. Então está tudo colocado no caminho certinho. Agora me diga uma coisa, isso veio do nada? Simplesmente surgiu por acaso? Qual a probabilidade disso acontecer? Ele coloca aqui a probabilidade que é algo tão pequeno, que ele fala assim que é quase a zero. Tá? É 1 seguido de 138 zeros. Tá? A chance de acontecer o que aconteceu aqui na Terra. Uma chance, ele fala assim, com efeito, existe uma chance zero de que qualquer planeta no universo possa ter condições favoráveis à vida que temos, a não ser que exista um projetista inteligente por trás de tudo. Então, só se tiver um projetista inteligente, só se tiver um Deus todo-poderoso para criar e estruturar isso. Se o universo surgiu, foi criado por Deus, e Deus tivesse largado de mão e falado, não vou mexer mais nada, deixa aí, né? Vai lá, deixa aí, deixa fluir. Será que ia ter vida? Não ia ter vida. Isso que acontece aqui na Terra não é por acaso, tem um projetista inteligente, ou seja, Deus interferiu após a criação. Então, toda a vida, tudo foi estruturado por um projetista inteligente. Diferente do que os materialistas dizem, os ateus dizem. Não, foi por acaso, surgiu do nada. Não faz o menor sentido. Tem até um exemplo do relojoeiro inteligente,
né, que fala assim, que a pessoa acha um relógio, ele fala assim, esse relógio surgiu do nada, caiu do nada aqui. Não, alguém estruturou, alguém planejou aquele relógio. Então tudo que nós temos é planejado, tudo que nós temos foi construído, tudo teve alguém, uma mente por trás que planejou esse livro, que planejou essa mesa, que planejou esse celular que está aqui, que planejou tudo. Por que que a vida não é planejada? Por que que o universo não é planejado? Então, mais um argumento. Então, primeiro o argumento cosmológico, que fala sobre a origem do universo. A gente vê que existe sim um Criador, tá? É necessário isso, fisicamente falando, de acordo com a ciência, é necessário que haja uma causa para o universo, e nós entendemos essa causa como sendo Deus. O segundo argumento é o teleológico, né, ou o princípio antrópico, que fala que tudo foi planejado e estruturado para que a vida existisse. E a gente vai para o próximo argumento, que está dentro desse contexto, que é sobre a geração da vida. Então a gente vai entrar dentro desse argumento, do mesmo argumento agora, mas falando da geração da vida aqui na Terra. Porque uma coisa é o universo existir, outra coisa é começar a vida. Aqui ele simplesmente diz o seguinte, que vida simples não existe. Tá? Não existe vida simples. O que seria a vida simples? Tá? Os biólogos naturalistas afirmam que a vida é gerada espontaneamente pelas leis naturais com base em elementos químicos inanimados, sem nenhuma intervenção inteligente. Essa teoria pode ter parecido plausível para cientistas do século XIX, que não tinham a tecnologia que temos hoje para analisar as células. Então, lá no século XIX, que eles não tinham microscópio, que não tinha tecnologia assim avançada para olhar dentro de uma célula, eles falavam que uma ameba, uma bactéria era a vida simples. Ah, não, isso aqui é muito simples. Então simplesmente junta aí os aminoácidos e tal, joga uma energia e ali vai gerar vida, do nada. Tipo, né? Simplesmente objetos inanimados gera vida. Isso nunca foi comprovado e hoje, nos dias de hoje, a partir de todo o estudo realizado pela própria ciência, a gente entende que um ser unicelular, que só tem uma célula, é super, hiper, mega complexo. Tá? A descoberta do DNA foi em 1953 e a partir daí a ciência não parou de desenvolver nesse sentido. E o que está escrito aqui? Ó? Richard Dawkins é o autor deste livro aqui que defende a teoria da evolução, tá? O próprio evolucionista. O que ele diz? Tá? Cientista darwinista, gente, é porque Charles Darwin foi o que criou, o primeiro a postular a teoria da evolução. Tá? Foi Charles Darwin, lá no ano 1800 quebrado. Eu sou ruim de data, viu, para lembrar exatamente o ano. Então a teoria da evolução veio de Darwin até hoje. O livro A Origem das Espécies, de Darwin, é um livro ultrapassado quando se fala de ciência, mas a teoria dele continua válida até os dias de hoje. E o Richard Dawkins é um dos defensores do darwinismo, da teoria da evolução. Né? Ele fala o seguinte, ele admite que a mensagem encontrada apenas no núcleo de uma pequena ameba é maior do que 30 volumes combinados da Enciclopédia Britânica. E a ameba inteira tem tanta informação em seu DNA quanto 1000 conjuntos completos da mesma enciclopédia. Então a Enciclopédia Britânica é algo monstruoso, né? Quantidade de informação organizada. Olha só, não é só quantidade de informação. Não, a Enciclopédia Britânica não são letras jogadas nos livros aleatoriamente. São letras organizadas, estruturadas com informação de qualidade. Certo? Informação organizada. O núcleo de uma ameba tem informação organizada. Dentro do DNA tem lá a adenina, timina, citosina e guanina, tá? Que são as letrinhas A, T, C e G, quem já estudou genética sabe disso aí. E essas combinações do DNA é que definem as características das pessoas e de tudo mais de todo ser vivo. Tá? Todo ser vivo tem DNA. Então, aqui a gente observa o seguinte, que essas informações, elas são organizadas e estruturadas. É o que define a cor do olho, o tamanho do cabelo, a cor do cabelo, define tudo, a cor da pele, define tudo de você.
Então são informações organizadas. Então o núcleo de uma célula, de uma ameba, tem informação organizada superior a 30 volumes da Enciclopédia Britânica. E a célula inteira, tá? No caso, a ameba inteira tem 1000 conjuntos dessa informação. Será que isso surgiu por acaso? Se tudo que a gente tem, se esse livro escrito pelo próprio darwinista, que não acredita em Deus, está organizado, essa informação precisou de um projetista, precisou de alguém fazer, ou seja, ele fez. Será que a informação na célula, no DNA de todos os seres vivos surgiu por acaso? Veio do nada? Claro que não. É necessário um projetista, é necessário alguém inteligente fazer isso. Tanto que isso é chamado de teoria do design inteligente. O design inteligente, ele não chega a afirmar que existia um Deus, simplesmente teve um projetista inteligente. No nosso caso, nós entendemos que é um Deus. Então, assim, não faz sentido você dizer que essas coisas se produziram sozinhas, naturalmente, por milhões de anos, que é o que diz os evolucionistas. Ah, não, porque isso passou-se milhões e milhões de anos. Olha, você pega uma quantidade de letras e joga no chão. Proof. Vai formar uma frase? Não vai formar uma frase. Faz o teste, joga. Vai jogando. Aqui nesse livro ele dá um exemplo de uma mãe que ela prepara o café da manhã do filho e o filho come aqueles cereais que são letrinhas. O cereal é letrinha. Ela colocou o cereal no prato dele, jogue o lixo fora. Mamãe. Quando a criança chegou no prato para comer o cereal, ele viu escrito isso. Será que saiu por acaso aquilo? Não, foi ela que colocou. Agora imagina a mãe pegando a letra e jogando. Vou jogar. Para ver se forma a frase. Jogue o lixo fora. Agora me diga uma coisa. Se ela ficar 1 milhão de anos jogando isso, será que vai formar? Não vai formar. O passar do tempo, os milhões de anos, não vão fazer as informações serem corretas. Então, não faz sentido dizer que tudo originou, que a vida originou do nada, de objetos inanimados. E não faz sentido dizer que isso, com o passar do tempo, foi evoluindo até chegar no que a gente conhece hoje. E aqui a gente entra numa outra parte, que é o seguinte. Dentro do nosso sistema, enfim, a vida como um todo, tá? Existem sistemas, vamos lá, né, da vida como um todo, existem sistemas irredutivelmente complexos. Ou seja, eles são compostos de diversas partes bem casadas e interativas que contribuem para uma função básica, no qual a remoção de qualquer uma de suas partes faz com que ele pare de funcionar. Presta atenção, o olho. Tá? O olho é formado por algo que tudo que tem nele faz ele funcionar e enxergar. Se você corta um nervinho do olho, eu tenho um tio que é cego. Foi um nervinho que cortou, soltou, ele ficou cego. Não tem como resolver. Tá? Tipo, uma coisinha. Então assim, o que faz o olho funcionar? Todas as partes por completo. Isso é chamado de sistema irredutivelmente complexo. Ou seja, não existe meio olho. Então a evolução não faz sentido porque nós deveríamos ter um meio termo entre o olho de hoje e um olho mais antigo que funcionasse. Não funciona. Entende? Não existe essa gradação. O olho evoluiu até chegar nesse ponto. Não. Ele é assim. Ele tem que ser assim. Tá? O olho de um peixe que está lá no fundo do mar é totalmente diferente de um olho de um peixe que está mais acima no mar. Alguns cientistas chegam a dizer que aqueles peixes que estão lá no fundo, que é tudo escuro, o olho dele nem sequer funciona, nem tem utilidade. Ele consegue se guiar por outros meios, sensores e tal, tudo mais. Então, assim, a vida, ela existe do jeito que é e sempre existiu. Entende? Foi criada do jeito que é. Quando Deus criou o olho, criou o ser humano por completo e colocou tudo que existe em nós, entende? O nariz, o sistema respiratório, tudo isso é completo. Então não tem como isso ter sido passado por uma evolução, porque como que seria o antigo, inferior? Ele perde o seu funcionamento por completo.
Então, não faz sentido, né, nesse caso, a evolução. Aí tem outros argumentos aqui, ele coloca aqui: considere, por exemplo, a afirmação darwinista de que os pássaros evoluíram gradualmente dos répteis durante um longo período de tempo. Isso certamente exigiria a transição de escamas para penas. Ou seja, o réptil tem escamas, depois ele virou um pássaro que tem pena. De que maneira uma criatura poderia sobreviver não tendo mais escamas, mas ainda não tendo penas? Ou seja, ele perdeu as escamas, mas não tem pena. Ele está no meio termo ali. Será que sobrevive? Tá? Não sobrevive. As penas são irredutivelmente complexas. Não existe meia pena. Né? Então, uma criatura com uma estrutura de meia pena não consegue voar. Então, é uma complexidade irredutível. Não tem como você reduzir essa complexidade. Então, a teoria da evolução ela cai por terra aí. Aí outros argumentos é sobre a questão da similaridade, né? Então, assim, o homem é 95% igual ao macaco. Tipo, o DNA do ser humano é 95% igual ao DNA do macaco. Ah, então significa que eles tiveram um ancestral comum. Será que isso não significa que eles tiveram um criador comum? Será que Deus, ao criar os seres humanos e os macacos, tipo, colocou ali? Na verdade, todos os animais, tá? Todos os animais, eles possuem similaridades. Então, nós somos tão próximos do macaco quanto de um rato. A porcentagem é muito pequena. Então, isso não prova que nós tivemos ancestrais comuns. Na verdade, isso prova que nós tivemos um criador comum. Tá? Ele coloca assim: há muito tempo os darwinistas argumentam que a similaridade de estrutura entre, digamos, macacos e humanos é evidência de um ancestral comum. Será que nunca lhes ocorreu que a similaridade de estrutura pode ser evidência de um projetista comum, em vez de um ancestral comum? Então a gente, né, vai estudando isso aqui e vai entendendo que por mais que os cientistas afirmam acerca da teoria da evolução, que é uma ciência comprovada e não é só uma teoria e tudo mais, esse livro aqui, O Maior Espetáculo da Terra, do Richard Dawkins, ele começa falando sobre isso, né? Ah, porque não é somente uma teoria, tem o nome teoria hoje, mas ela já foi comprovada e tal. Ela não foi comprovada ainda. Tem muitas lacunas, tem muitas falhas, tem muita coisa a ser explicada. É claro que é papel da ciência estudar mais e procurar explicar. Mas a gente já sabe que não faz sentido, que a ideia de um projetista inteligente, ela faz muito mais sentido. E por último, aqui para a gente encerrar essa aula, eu quero falar da parte da moral, da lei moral, é o argumento aqui da lei moral. Né? No caso, assim, existe um padrão moral em toda a humanidade e que esse padrão moral, ele já mora dentro do nosso coração, da nossa mente. Então a gente entende o seguinte, que existe um projetista, um criador, que colocou dentro de nós esse padrão moral, que é chamado de padrão moral absoluto. Então, o C.S. Lewis, no seu livro do Cristianismo Puro e Simples, esse livro aqui, ó, Cristianismo Puro e Simples, que eu apresentei no começo, ele fala assim, ó: pense em um país onde as pessoas fossem admiradas por fugirem da batalha. Então o cara fugiu da batalha, todo mundo aplaude ele. É isso aí. Né? Ou onde o homem se sentisse orgulhoso por trair todas as pessoas que tivessem sido bondosas para com ele. Imagina isso. Um local que a pessoa trai todo mundo e ele se sente orgulhoso. Você também poderia tentar imaginar um país onde 2 mais 2 fosse igual a 5. Absurdo, né? 2 mais 2 é 4. Então, qual é o lugar que mentir é bom, que trair é bom, que ser covarde é bom? Nenhum. Tá? Nenhum. Todos os lugares do mundo, todas as pessoas entendem que essas coisas são erradas, são não vou dizer nem pecaminosas, porque o conceito de pecado está mais ligado à religião, mas são conceitos moralmente errados. Tá? Mentir, matar, roubar, trair, adulterar, tudo isso o ser humano entende como errado. Existe uma lei moral absoluta, superior ao ser humano, externa ao ser humano, que determinou isso. É a lei de Deus. É a lei moral de Deus que está dentro de nós. Então, o que queremos dizer quando afirmamos que a lei moral existe é que todas as pessoas foram marcadas com um senso fundamental de certo e errado.
Todo mundo sabe, por exemplo, que o amor é superior ao ódio e que a coragem é melhor do que a covardia. Todo mundo sabe disso. Então, quem colocou isso dentro do nosso coração? O ímpio sabe disso, o ateu sabe disso. Então, eles vêm com aquela ideia do relativismo, aqui entra o relativismo, vou até deixar depois um link sobre relativismo, um vídeo que eu gravei sobre relativismo, é bem curto o vídeo, mas mostrando essa ideia, né, de que para o relativista não existe certo e errado. Não, depende, é questão de opinião. O que é certo para você pode ser errado para mim, vice-versa, e assim vai. Só que isso não faz o menor sentido. Tá? A questão de dizer que a lei moral é questão de opinião, ela perde todo o sentido porque você não quer ser, ninguém quer ser injustiçado. Ele dá até o exemplo aqui de um aluno que escreve uma prova fazendo essa defesa. Tá? Ele simplesmente diz, né, que o aluno, no seu trabalho, está argumentando, né, toda moralidade é relativa, olha só o relativismo. Né? Não existe um padrão absoluto de justiça ou retidão. Tudo é uma questão de opinião. Você gosta de chocolate, eu gosto de baunilha. Pronto, e assim por diante. Então, o relativismo vai nesse sentido. O professor leu o trabalho do aluno e deu 0. Aí o aluno ficou revoltado, né? O aluno fez uma capa azul, tal, bonito e tal, colocou, o professor não gosta de azul, dei 0. Ah, mas isso é injusto. Aí o professor, Mas como assim? Você acabou de dizer no seu trabalho que não existe justiça. Que o conceito de justiça, né, não existe um padrão absoluto de justiça. Então, baseado em que você está dizendo que eu sou injusto ou te dá 0? Entende? Então, existe sim um padrão de justiça e todo mundo espera que esse padrão seja cumprido. Tá? E de onde veio esse padrão? Deus colocou dentro de nós. São argumentos voltados para a filosofia, voltados para a questão da ética, do estudo da ética, da moral, de maneira geral. Tá? São argumentos que muitas vezes a gente nem entra tanto na Bíblia, mas que vão de encontro com o pensamento dos ateus. É claro que se a gente for entrar aqui dentro dos argumentos bíblicos, nós teríamos que ir para a segunda parte do livro, que tomaria mais umas 2 horas de aula, né, que é onde o Norman Geisler vai fazer a defesa de que a Bíblia é verdadeira, de que Jesus realmente nasceu, viveu, morreu, ressuscitou. Então tem toda uma argumentação provando que realmente tudo isso é verdadeiro, que o cristianismo é verdadeiro, e a partir daí a gente vai e apresenta, né, o evangelho para o ateu. Então, como é um vídeo assim introdutório, você viu que ficou longo o vídeo, tá? Mas é porque o assunto exige isso, mas é um vídeo introdutório ao assunto e fica a seu critério correr atrás desse conteúdo. Tá? Aí mais a fundo, eu penso assim que se você tem interesse, estou até procurando a revista aqui agora, se você tem interesse em se aprofundar nesse tema, vale a pena comprar o livro. Qual livro eu compro primeiro? Qual é o pontapé inicial aí? Talvez esse aqui do R6 Pro, Defendendo Sua Fé, que é um livro mais curto, tá? Um livro de 170 páginas, ou esse aqui, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, é o R6 Pro, esse aqui, ó, Defendendo Sua Fé, tá? Ou esse aqui, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, que é um livro um pouco mais denso, mais completo, que tem 400 páginas. Então, você pode comprar ele, que ele vai te ajudar a você já ter um pontapé inicial nesse assunto. Tá? Eu quero ler só um livro, não quero ler mais nenhum. Lê esse aqui, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Eu penso que ele vai te dar uma boa base para todas as ministrações que você vai falar sobre esse tema. Então aqui, de acordo com a revista, você que vai ministrar esta aula especificamente, vai observar que no começo fala sobre o materialismo, depois o ateísmo, as raízes que eu falei no começo, que é a questão do pecado, né? E aí os pressupostos. Então esses pressupostos aqui, se você for ministrar essa aula, você já pode usar o que eu falei nessa aula aqui, o argumento cosmológico, teleológico e o argumento da moral. Tá? Então você vai já dar uma introdução boa para os seus alunos ministrarem uma aula, aplicarem na vida deles. Ou seja, você ministra uma aula com essa boa introdução e seus alunos já têm uma boa base sobre este tema. Então eu vou encerrar aqui. Lembre-se de que este vídeo é para qualquer ministração que você for fazer, vai te ajudar bastante. A paz do Senhor, até a próxima aula.